Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As medidas de reabertura das atividades econômicas avançam em todo o Brasil, como acontece aqui no Ceará. Mas o cenário da pandemia ainda é de muita preocupação. Enquanto as regras do distanciamento social são relaxadas, lideranças dos municípios foram ao Ministério da Saúde para pedir mais atenção com o abastecimento do kit intubação, da abertura de novos leitos de UTIs e com a adoção de medidas não farmacológicas no país. As informações com Sátiro Salles. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, divulgou nesta terça-feira uma nota sobre os resultados da reunião dos dirigentes da entidade com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para a avaliação das medidas adotadas e que precisam ser ampliadas no enfrentamento da pandemia da Covid-19. O encontro aconteceu na noite desta segunda-feira e na pauta tem reivindicações dos prefeitos representados pela CNM pela agilidade na aquisição de medicamentos do chamado kit intubação, a abertura de novos leitos de UTI e a adoção de medidas não farmacológicas no país. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Haroldi, relatou que, durante a reunião, cobrou ao Ministério da Saúde uma campanha nacional para os brasileiros ficarem mais informados sobre as ações nesta área e, especialmente, sobre as medidas preventivas para a infecção pelo coronavírus ser evitada. Vínhamos cobrando do governo uma campanha mais forte e permanente de comunicação em prol da eficácia e da segurança dos imunizantes, bem como em defesa da importância das medidas sanitárias não farmacológicas, observou o presidente da CNM, ao dizer ainda que o Brasil tem um inimigo em comum, o vírus. Glademir Haroldi, em recado para todos, ainda alertou: é um vírus que tem uma letalidade elevada, especialmente por conta de mutações e variantes. Com informações do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Os últimos dias nas cidades do Ceará têm sido de movimento bem mais intenso nas ruas e corredores comerciais, o que gera expectativas para quem depende dos estabelecimentos comerciais abertos para faturar e pagar as contas. A reabertura das atividades econômicas é gradual e, ao mesmo tempo, jornalista Beto Almeida, a vigilância contra a Covid-19 precisa ser diária, precisa ser permanente, como relatou nessa reportagem o Sátiro Salles. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Vamos aos fatos, Luzenor, porque eles se sobrepõem a todas as questões. Primeiro, hoje há essa pressa desesperada, não apenas aqui no estado do Ceará, mas em todo o país, da retomada imediata das atividades. Ninguém discute aqui que isso é necessário. Não se discute isso. O que se discute na realidade, Zenor, é como fazer essa retomada com segurança. E a gente já sabe o caminho disso. A retomada com segurança vai se dar quando nós tivermos vacinas suficientes para todos nós. Mas antes dessas vacinas estarem presentes no nosso cotidiano, a gente tem uma preocupação ainda mais imediata, que é a questão do tratamento dos doentes. Quando eu falo tratamento, é de nós termos vagas de UTIs, vagas de enfermarias e principalmente medicamentos, Luzenor, para atender os pacientes que atualmente estão precisando ser entubados ou que já estão entubados. Só para a gente ter ideia, esse kit intubação, que é composto de pelo menos 20 medicamentos, é um item essencial no tratamento dos doentes mais graves de Covid. Eles precisam de ventilação mecânica, envolve esses kits com mais de 20 medicamentos e não tem, Luzenor. Dizer que hoje os municípios têm disponibilidade desse kit de intubação, não tem. E isso faz parte da preocupação, portanto, dos prefeitos de todo o país, dos governadores. Aí vamos para outro ponto, que foi a reunião dos governadores da região Nordeste ontem com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Foi nessa reunião que os governadores da região Nordeste ofereceram ao ministro, tá, para
que o Ministério da Saúde, eles ofereceram a doação, na realidade, da Sputnik V, essa vacina russa que os governadores do Nordeste estão comprando algo em torno de 37 milhões de doses. E sabe por que isso, Zenor? Porque eles querem que essa vacina seja incorporada ao Plano Nacional de Imunização e também ao próprio plano do governo federal, que por enquanto tem criado sim resistência, tem imposto alguma dificuldade. Tanto é, por exemplo, que a Anvisa ainda não deu a liberação, né, o parecer favorável para a liberação do uso dessa vacina. Então, tem todos esses procedimentos, tem essa necessidade imediata de termos kit intubação e, logicamente, a pressa que a economia tem de retomada das atividades. E quem não quer, Luziano? Quem não quer retomar o seu emprego? Quem não quer retomar a sua atividade, o seu dia a dia? Voltar tudo ao normal? É o que todos nós mais queremos. Agora, para isso, tem que ser uma volta com segurança. Uma decisão do ministro do STF, Edson Fachin, sobre lei municipal que trata do impedimento para condenados por violência doméstica ocuparem cargos no serviço público, pode ter repercussão no Ceará. Carlos Silva. Uma decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, ao reconhecer a constitucionalidade de uma lei do município de Valinhos, no interior de São Paulo, tem repercussão no Ceará e amplia o debate sobre denunciados por agressão contra mulheres ocuparem cargos de confiança no poder público. A lei municipal impede a administração pública de nomear pessoas condenadas por violência doméstica contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, para cargos públicos. O ministro do STF deu provimento a um recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Valinhos e pelo Ministério Público de São Paulo. O recurso questionava a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou a norma inconstitucional. De acordo com o Judiciário de São Paulo, a Lei Municipal 5.849/2019 teria violado o princípio da separação de poderes, pois a competência para a iniciativa de lei sobre regime jurídico dos servidores é reservada ao chefe do Poder Executivo. O ministro Fachin expôs um entendimento diferente ao interpretar que não é disso que trata a lei municipal questionada, que impôs regra geral de moralidade administrativa com o objetivo de atender os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, no tocante aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Essa decisão do ministro do STF, Edson Fachin, jornalista Beto Almeida, amplia ainda mais o debate sobre os autores de agressões contra as mulheres que continuam circulando e muitas vezes ocupando cargos no poder público. O caso, que nasce no interior de São Paulo, dá ainda mais dimensão sobre esse debate que precisa ser ampliado, que é o impedimento para condenados na justiça por violência doméstica assumirem cargos na administração pública. Essa questão toda, Luciano, é mais uma vitória da força da Lei Maria da Penha e da sua aplicação na vida real das pessoas. E por isso ela tem impacto sim no estado do Ceará. É uma lei, que é bom que se diga, que nesse caso que nós estamos discutindo, que impede também a nomeação em cargos públicos de condenados por agressões, né, domésticas, que se enquadram dentro da Lei Maria da Penha. Isso, o que chamou a atenção disso foi lá, como você já mencionou aí, a cidade de Valinhos e São Paulo. E qual foi o entendimento? O primeiro Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a Câmara Municipal não tinha competência para tratar dessa iniciativa, né? Porque era uma questão do que envolvia o regime jurídico de servidor público, e isso é característica ou específico para ser tratado pelo Poder Executivo e não pelo Poder Legislativo. Mas aí entrou no jogo o ministro Luiz Fachin. E ele disse, não é nada disso que trata a questão do que está proposto dessa lei municipal, que está agora sendo questionado. O que a lei está querendo dizer é o seguinte, ela está querendo impor
uma regra de moralidade administrativa, com o objetivo de atender os princípios que já estão previstos na Constituição Federal. Portanto, não tem nada a ver com a competência do Executivo, não tem nada a ver com o regime jurídico de servidor, tem a ver com a questão de moralidade, de princípio geral da moralidade administrativa. Então, se um servidor, uma pessoa que vai lá para assumir um cargo público, mas ele tem uma condenação por ataques ou por ferir a Lei Maria da Penha, por violência doméstica, essa pessoa ela não se enquadra dentro do que está estabelecido como a moralidade exigida de um servidor para exercer essa função que é pública. É isso o entendimento. Então, por isso, fica aqui o alerta. Quem tem pretensão de ocupar cargo público ou quem pensa chegar a exercer essa atividade na esfera pública, precisa saber se comportar, inclusive na seara privada. Essa história de que o que ocorre dentro do lar só diz respeito à família, ao homem e à mulher, isso é passado, Luzenor. Não existe mais isso. A Lei Maria da Penha mostra claramente que a violência maior que se causa hoje aos filhos, às mulheres, às companheiras, ocorre dentro dos lares. E isso precisa ser extrapolado, precisa ser visado, precisa ser colocado a público. E daí vem este tipo de sanção que eu considero justa para aquele que quer se colocar na condição de servidor público. E daqui a pouco tem entrevista com o secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Nelson Martins. Você vai saber mais sobre as ações e os investimentos do governo do Ceará nesse período da pandemia. As cifras vão além de R$1 bilhão. Alerta Geral. A pandemia exigiu dos governos estaduais mais esforços para a manutenção das contas em dia, realização de investimentos e ampliação de leitos hospitalares após os primeiros casos da Covid-19. Somente na área da saúde, o Ceará, por exemplo, investiu em 2020 quase R$1 bilhão. Sobre essas ações e o cenário atual em relação às contas da administração estadual, nós vamos conversar no Jornal Alerta Geral com o secretário estadual de Relações Institucionais, Nelson Martins. Secretário, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Mesmo com todos os contratempos na área sanitária, o governo do estado mantém a folha salarial dos servidores em dia e o pagamento de fornecedores também em dia, além de anunciar novas obras na Grande Fortaleza e no interior do Ceará. Com tantos investimentos, secretário Nelson Martins, podemos dizer que o estado tem finanças bem equilibradas? Bom dia! Primeiramente, bom dia, meu caro Luzenor, bom dia, Beto Almeida. Para mim é uma grande satisfação poder participar do programa e estar aqui conversando com praticamente toda a população do estado do Ceará. Muito obrigado pela oportunidade. O estado do Ceará, ele vem sendo bem administrado nos últimos anos, na época do ex-governador Cid, e esse trabalho teve continuidade com o governador Camilo. Apesar de termos enfrentado muitas crises, mas sempre o Estado manteve o seu equilíbrio. Não só o equilíbrio, mas manteve o nível de investimento. Há 6 anos seguidos que o Estado do Ceará é o Estado que proporcionalmente mais investe no Brasil. Se você considerar a receita corrente líquida do Estado, o Estado tem investido em média 12%, chegou a investir quase 15%. Então, esse equilíbrio tem permitido ao Estado fazer esses investimentos. A que se pode atribuir isso? Primeiro, a uma gestão austera das despesas. O Estado tem economizado muito bem os seus recursos. Depois, um esforço grande que é feito pela Secretaria da Fazenda para melhorar as receitas. E a outra parte, pelo Estado ser bem equilibrado, o Estado tem conseguido atrair muitos investimentos privados aqui para o Ceará, em muitas parcerias importantes, como é o caso da Companhia Siderúrgica, como é o caso daquela estrutura toda que o PECEM tem hoje, como é o caso da atração do Centro de Conexões de Voos, a atração do Centro de Conexões tanto de informática como comunicações em geral, inovação. Então isso tem feito com que o Estado tenha uma situação fiscal boa. Isso faz com que o Estado, somente no ano passado, teve que investir quase R$1 bilhão somente na área de saúde. Então, graças a Deus, o Estado do Ceará está muito bem equilibrado.
Desde o mês de abril de 2020, o governo do estado tem administrado a crise na área da saúde com muitos casos de Covid-19. O maior desafio durante a pandemia, secretário Nelson Martins, foi e continua sendo a necessidade de ampliação do número de leitos hospitalares, principalmente de leitos de UTIs? A forma como o governador Camilo tem tratado essa questão da pandemia tem sido uma forma extremamente democrática. Criou um comitê de enfrentamento da pandemia. Esse comitê envolve todos os poderes, envolve todos os setores da sociedade. Então, todas as questões têm sido definidas coletivamente. E tem feito um trabalho, enquanto não se tem a vacina em quantidade suficiente, para que o número de leitos do estado possa ser ampliado. Então, por exemplo, na data de hoje, nós estamos com 5.041 novos leitos criados exclusivos para a pandemia, sendo 3.746 de enfermaria e de 1.295 que são UTIs. Isso representa por volta de 70% do que foi feito no ano de 2020, na primeira onda da pandemia. E o governador também tem se esforçado, inclusive já fez um acerto com o Fundo Soberano Russo para adquirir aproximadamente 6 milhões de doses da vacina Sputnik. Então o esforço de criar leitos, o esforço de conseguir vacina tem sido muito grande da parte do governo do estado. Além da atenção especial com a criação de novos leitos para internação, leitos de UTI, o governo do estado também anunciou vários projetos na área social, como auxílios e isenção de contas de água e energia elétrica para famílias mais pobres. Qual é o balanço, secretário Nelson Martins, dessas ações e quais os impactos dessas medidas na vida da população? Os investimentos têm sido, nessa área social, muito significativos. São inúmeros, fica até difícil a gente poder nominar todos, mas vou procurar falar aqui dos principais, dos prioritários. Primeiro, o cartão Mais Infância, que era pago para 48 mil famílias no valor de R$ 75, o governador ampliou para 150 mil famílias, pagando R$ 100 por mês. Ora, somente esse investimento, que agora vai ser permanente, significa um investimento de 180 milhões por ano, somente com o cartão Mais Infância. O governador também garantiu, tanto no ano passado como nesse ano, para as famílias de baixa renda, a isenção do pagamento das contas de água para as famílias que consomem até 10 metros cúbicos por mês e a isenção do pagamento de energia para quem consome até 100 kWh por mês também. Então abrange uma quantidade de mais ou menos 700 mil famílias beneficiadas com esse programa. Um outro programa importante também é o Vale Gás. O governador garantiu ano passado e esse ano a isenção do pagamento através de um cartão para o gás para 255 mil famílias. É uma grande contribuição também. Nós tivemos recentemente o auxílio cesta básica, no valor de R$ 200 para 150 mil profissionais que perderam seus empregos em função da pandemia. Podemos falar também da entrega de 347 mil chips para que os alunos possam estudar, os alunos de escola pública estadual possam estudar de forma remota. A distribuição de 150 mil tablets também para os alunos. E também 2 setores que o Estado tem procurado beneficiar da melhor maneira possível, é o setor de eventos, que teve um prejuízo grande, e também o setor de alimentação fora do lar, dando atenção especial para esses setores. E, além de todas essas ações, o governador ampliou o auxílio para os catadores de recicláveis, criou o programa Agente Jovem Ambiental, que beneficia por volta de 10 mil jovens no estado com uma bolsa. E uma coisa muito importante, o governador criou toda uma política de microcrédito produtivo, porque não adianta só você dar algum tipo de cartão, algum tipo de benefício
você precisa também criar condições para que as pessoas possam montar sua empresa, possam produzir, possam ampliar sua atividade e assim se vai gerar emprego. Então, com esse programa de microcrédito, o governador destinou por volta de 100 milhões para favorecer essas pessoas que possam ampliar sua produção. Então, nessa área social, meu caro Luzenor e Beto, a gente não tem dúvida de que certamente é muito difícil, eu posso dizer que não há nenhum outro estado no Brasil em que o governador, no caso o governador Camilo Santana, investiu tanto nessa área social. Secretário Nelson Martins, para finalizar, o Ceará ganhou uma ação no STF para importar a vacina Sputnik, que é produzida na Rússia. O imunizante poderá chegar a partir do mês de maio, mas no estágio atual, o ritmo da vacinação está dentro do planejamento e das expectativas do governo do estado? Infelizmente, o ritmo acaba sendo lento porque a quantidade de vacinas que o estado tem recebido, que os municípios têm recebido, tem sido totalmente insuficiente. Quando nós já temos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, estão começando a vacinar pessoas a partir de 18 anos, aqui nós ainda estamos naquela etapa de 60 anos acima. Mesmo assim, aqui no estado do Ceará, o ritmo tem sido bom. Se a gente considerar a quantidade de vacinas que nós recebemos, primeiro o estado tem tido uma eficiência muito grande na distribuição. O governo do estado, o governador Camilo, o doutor Cabeto, montaram uma estrutura com aeronaves, com helicópteros, para que na hora que as vacinas chegam, imediatamente são distribuídas. E os nossos municípios têm uma expertise muito grande na vacinação, de maneira que nós já tivemos, até o domingo passado, por volta de quase 1.600.000 doses aplicadas, sendo 77% do quantitativo recebido. Por que 77%? Porque pela regra, como nós não temos uma quantidade suficiente de vacinas, a gente tem que guardar uma reserva para a segunda dose. Principalmente no caso da Coronavac, que você tem um prazo máximo de 28 dias para aplicar a segunda dose. Seria um problema muito grande você ter aplicado a primeira e não ter a segunda dose para aplicar. Então, o governo tem que guardar uma reserva orientado pelo Ministério da Saúde para que se possa fazer isso. Mas o ritmo de vacinação no Ceará tem sido muito bom em função da quantidade que chegou e da competência do Estado e dos municípios do Estado do Ceará. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Nelson Martins. Secretário, agradeço a sua presença no Jornal Alerta Geral. Desejo ao senhor um bom dia e um bom trabalho. Eu quero, meu caro amigo Luzenor e Beto Almeida, agradecer a você pelo espaço, agradecer a todos os seus ouvintes, não é? E parabenizá-lo, porque o trabalho que vocês desenvolvem aqui em nosso estado, não só porque abrange todo o estado do Ceará, principalmente o interior do estado, tem sido um trabalho não só de informação, mas um trabalho de prestação de serviço para que, por exemplo, a população do estado possa ter acesso, possa ter informações a todos esses programas sociais que foram criados pelo governador Camilo Santana. O secretário Nelson Martins, jornalista Beto Almeida, citou números e ações nos campos social, sanitário e econômico para a redução dos prejuízos que a população vem sofrendo nessa pandemia da Covid-19. Destacou o equilíbrio das finanças do Estado e, ao final dessa nossa conversa, definiu como bom o ritmo de imunização no Ceará. Um balanço que deixou o governador Camilo Santana em uma situação de conforto político, embora para os governadores, jornalista Beto Almeida, o peso da cobrança para a abertura, por exemplo, das atividades econômicas seja cada vez maior? Agora, no começo de abril, o Observatório da Indústria, da FIEC, né, que é a Federação das Indústrias do Ceará, divulgou o resultado de uma pesquisa que trata dos investimentos na indústria nos anos de 2020 e também de 2021. E sabe o que me chamou a atenção, Luzenor, nessa pesquisa? É que, apesar, né, do estado do Ceará e o país todo está passando por essa crise sanitária e econômica sem precedentes, ainda assim, os industriais, os empresários estão confiantes
na retomada da economia neste ano de 2020. E sabe qual é o ponto essencial que eles destacam para isso, Luzenor? É exatamente a confiança nas ações do gestor, dos gestores aqui no estado do Ceará. E isso reflete um pouco ou muito o trabalho que tem sido feito pelo governador Camilo Santana. Isso aqui sem nenhum favor. Ele tem feito esse trabalho e esse trabalho tem dado esse reflexo de retorno para que os empresários confiem, por exemplo, que afirmem categoricamente que pretendem, inclusive, investir nesse ano de 2021 com a aquisição de maquinários para melhorar, inclusive, a produtividade. Então, é difícil, o momento é claro que é difícil, ele não é alvissareiro para nenhum segmento, mas ainda assim percebe-se claramente que pela confiança no governo, as medidas que estão sendo adotadas pelo empresariado, Luzenor, é de se preparar para a retomada da economia tão logo isso seja possível. Só para a gente ter ideia que eu achei interessante nessa pesquisa, perto de, olha só, 71% das empresas cearenses pretendem investir neste ano. Entre as grandes empresas aqui no estado do Ceará, esse percentual é ainda maior e chega a 92%. Então, essa expectativa para esses investimentos, é lógico, é para melhorar o processo produtivo, para aumentar a capacidade de produção. E empresário nenhum faz isso se não tiver confiança nos seus gestores públicos, se não tiver confiança no seu estado. E é isso que eu acho que mais reflete esse trabalho que vem sendo feito nas esferas também da social, na esfera econômica, pelo governo do estado. Para a gente ver esses casos citados pelo Nelson Martins de ajudar segmentos, por exemplo, que perdeu emprego, o pessoal da área de bares e restaurantes, o setor de evento, e aí vem a ajuda na outra ponta do pessoal mais pobre ainda, do Vale Gás. São medidas que dão alívio para aquela população e ao mesmo tempo sinalizam, passam um recado de que esse cenário vai mudar e de que as empresas precisam estar preparadas para retomarem os seus espaços, os seus lugares, quando tudo estiver em ordem.